E nesse vídeo a gente vai falar sobre problemas que te deixam ansioso no trabalho. Aqui eu vou trazer dicas se você está com aquele problemão no trabalho que você não sabe como resolver. Alguém me presta um mapa pra me saber aonde foi que eu perdi o rumo da minha vida. Está te deixando muito ansioso. Eu vou te trazer alguns pontos aqui que você pode pensar e incorporar no seu trabalho, que você vai conseguir resolver esse problemão, que tudo tem resolução. Você vai conseguir resolver esse problemão no seu trabalho aí, que está te deixando ansioso, está tirando a sua paz. Olá, se você é novo ou nova por aqui, meu nome é Nayara e aqui eu compartilho dicas e aprendizados sobre como curar e controlar a ansiedade generalizada, a insônia, coisa que eu passei em 2020, 2021. E lembrando que eu não sou profissional da saúde, eu apenas trago os meus relatos de vida e aprendizados que funcionou para mim naquela época. Então, número 1, se você está com um problemão, eu vou pegar meu caderno aqui, porque tem algumas coisas que eu quero lembrar de deixar bem pontuado para você. Se você está com aquele problemão no trabalho e você não sabe como resolver, peça ajuda. Nossa, que dica! Ai, ai, simples. Não, mas gente, é sério. Se você não é o chefe desse departamento e você não é o dono dessa empresa, você não tem que sofrer com isso, não. Peça ajuda, mas do modo certo. Né? Se você está sendo pago para fazer aquele trabalho, eles esperam que você traga uma solução para aquilo. Mas tem coisas que escapam da nossa ossada, né, gente? A gente não nasceu com todo conhecimento. Então, peça ajuda, mas não faça de qualquer forma. Antes de você chegar para uma pessoa que tem mais conhecimento ou para o seu superior, você tem que ter tentado trazer o máximo de informações possível, estuda, chega no seu limite ali dentro do tempo possível que você tem para resolver aquele problema. Então, tente reunir o máximo de informações que você tem que pegar para passar aquele problema, aquela situação para frente. Traz tudo, tudo mastigado. Que às vezes, quando você vai atrás dessas informações, de correr atrás, de se aprofundar naquele assunto, às vezes você mesmo consegue resolver aquele problema. Já aconteceu isso muito comigo. Às vezes você não vai falar aquilo ali de uma vez, sem pegar as informações necessárias, e na hora que você pegar as informações, você fala assim, já viu a resposta aqui. Aí você passa aquela vergonha na frente do seu chefe. Mas o importante é você pedir a ajuda e delegar, passar para frente quem tem que resolver aquele problema. A gente sabe que tem muitos chefes omissos, mas não tem como fugir disso. É pedir a ajuda e delegar se você não é o dono, se você não é o gerente, se você não é o responsável. Mas antes, reúna o máximo de informações possíveis que você pode, estude, sabe? Vá pesquisar, para você passar o máximo de informação. Que, igual eu falei, muitas das vezes você consegue resolver problemas só naquele apanhado de informações ali. E peça mesmo ajuda. Não fique sofrendo com coisa que não é sua. Você às vezes nem é remunerado para isso, você está aí sofrendo uma coisa que não é sua função. E principalmente se você tem aqueles chefes muito omissos, né? Tente deixar registrado isso, sabe? Você passa um e-mail com todas as informações, tenta deixar registrado. Eu trabalhei na Polícia Militar, na Secretaria da Polícia Militar, por muitos anos, e lá tinha um sistema que era muito interessante nesse quesito. Lá tinha tipo uma intranet que chamava PA. Então, tudo que você precisava pedir para o outro dentro do quartel, tudo, se você pedir uma caneta, você tinha que passar por PA. Era uma mensagem, é como se fosse um e-mail mesmo, interno, mas que ficava registrada a data, o horário, o protocolo, tudo. E se existisse nas empresas, seria perfeito, né? Porque tem hora que você fala que você falou e a pessoa fala que você não falou, e aí como que você prova? Então, assim, dentro do possível, ali, daquela politicagem ali dentro, tente registrar e-mail, aquela demanda, porque no futuro, se você não souber resolver e você não tiver passado, não tiver passado para frente, a bomba vai estourar na sua mão. Então, tente formalizar dentro do possível ali por um e-mail, sabe? Para você tirar aquela responsabilidade. Então, se você está com aquele problemão, peça ajuda. E se você tiver uma pessoa, um chefe, um gerente que costuma se escapar desses problemas que não é seu para resolver, tente formalizar aquilo ali para você tirar essa ansiedade e esse problema das suas costas, porque você não vai perder noite de sono por conta de problema que não é seu para resolver, você não tem competência para isso, você nem é remunerado para isso. 2, se você está com aquele problemão no trabalho, essa dica é para a vida, em qualquer quesito, não só no trabalho, dê um passo atrás. Eu vi um conceito recentemente que eu achei, gente, genial. Se você está com um problema assim, gigante na sua frente, é como se você estivesse na frente de um muro, você está com a testa ali no muro ali.
e você precisa passar aquele muro. Só que se você está ali, na frente daquele problema, você não consegue ter um ângulo de visão maior. Às vezes aquele muro é curtinho. Se você der um passo para trás, você vai conseguir ver. Às vezes esse muro tem grades, depois, né? Continua um muro, você pode passar por aquelas grades. Às vezes o muro não é tão alto, você pode pular. Às vezes tem uma escada do lado. Então, dê um passo atrás. Às vezes um problemão naquele momento, você der um passo para trás, você vai conseguir achar outros pontos de vista, outra visão para resolver aquele problema. Quando você dá um passo atrás, você consegue ter uma visão ampla daquele problema. O Steve Jobs falava muito sobre isso. Então, às vezes você está com um problemão, não tenta resolver. Se você tiver tempo hábil, né, não é procrastinar. Mas tem problemas, tem situações que se a gente não tirar o foco daquilo ali, a solução não vem. O Steve Jobs, quando ele estava com um problema muito grande, o que ele ia fazer? Ele ia caminhar. Porque é nessas caminhadas que é quando você oxigena o cérebro, quando você sai daquele, você desobstrui aquele problema, que você consegue achar soluções, sabe? Aconteceu comigo uma situação muito parecida com isso, porque no meu trabalho, a gente salva todos os arquivos em pendrives. Então, esses pendrives, assim, super valioso, super valioso. Se eu perder esse pendrive, eu perco o serviço de meses, porque lá são 2 turnos, então o computador não é seu, então as coisas têm que ficar salvas em pendrive. E uma vez eu perdi o pendrive com um trabalho assim que eu demorei um mês inteiro de janeiro para fazer, e eu não ia conseguir fazer esse trabalho assim tão cedo. Apesar de eu ser uma pessoa bem prevenida, ter muitos backups sempre fazer backup periódico desse trabalho na nuvem, esse backup já tinha umas 2 semanas que eu tinha feito. Quando salva na nuvem, meio que dá uma desconfigurada também. Então, aconteceu de eu perder esse pendrive. E na hora, se fosse na era de antigamente, né, ansiosa, louca, eu teria surtado, eu teria dado trabalho, eu teria dado bizil, sabe? Eu ia ficar assim, eu ia morrer. Porque só eu sei o trabalho que foi para fazer o trabalho no mês de janeiro, que eu adiantei o trabalho, porque eu sabia que depois que voltasse às aulas eu ia ficar muito apertada. E assim, eu aprendi isso com uma colega de trabalho, de um trabalho anterior. Não, surtei. Eu falei assim, eu não vou. Esse pendrive não criou perna, ele não saiu andando. Na hora que tiver que aparecer, ele vai aparecer. Se o que eu subir para a nuvem estiver desconfigurado, pelo menos a informação está lá, vai ser mais fácil de copiar e colar. Vai ser um retrabalho, mas pelo menos eu não vou ter que atrasar a informação. Então, não surtei. Não surtei, gente. Se fosse antigamente, eu teria tido um ataque de pelanca. Eu acho que eu teria ido até ido embora para casa passando mal, de ansiedade, de desespero, sabe? Mas aí, eu deixei. Na hora que tinha que aparecer, apareceu. E foi assim, foi passando os dias, eu sempre dando uma olhada, mandei mensagem no grupo do trabalho, ninguém achou esses pendrives. Só que tem a ver com a dica próxima que eu vou dar, que eu não me desesperei tanto também, né? Foi dar um passo para trás, desobstruir e esperar, mas também, como eu tinha feito, né? Backup desses pendrives, eu não estava tão desesperada e eu consegui vencer esse problema, dando um passo para trás e me acalmando, sabe? Então, essa dica, dê um passo para trás se você está com um problemão, dando um passo para trás que você vai conseguir ter uma visão, você vai desobstruir. Então, redação, gente, de Enem, de concurso, eles falam muito para você fazer o escopo da redação, voltar para a prova, depois voltar para a redação, porque aí você vai achar os erros do seu rascunho da redação, porque só tirando foco, porque quando você está com problema, se você ficar surtando ali, você não vai conseguir resolver. E o pendrive, gente, apareceu depois de uns 2 meses. Eu já tinha até desistido. Eu tinha caído na greta da mesa ali, a menina achou e me entregou, graças a Deus. E apareceu, e eu não surtei, e nossa, eu me vi num lugar totalmente diferente. Então, a dica número 2, dê um passo para trás e tira o foco do problema, né? Dica 3 tenha zelo pelo trabalho. Se você está com um problemão, na verdade, isso vai entrar na parte preventiva para você não chegar no nível de ter um problemão. Mesmo que você seja mal remunerado, mesmo que você não faça o que você gosta, eu acho que quando você adquire uma mentalidade de ter zelo pelo seu trabalho, eu fui uma pessoa que, nossa, que eu pudesse ser, quando eu ganhava mal, sabe, na minha adolescência eu tinha essa consciência, eu ganho mal, vou fazer o pior que eu puder, sabe, eu era concursada pública, então não perderia o trabalho, até mesmo quando eu trabalhei em empresa privada também não era uma boa profissional. Mas se você quer evitar a ansiedade no trabalho, no futuro, tenha zelo pelo seu trabalho. Eu não sou da mentalidade que, morra pelo seu trabalho, dedique, principalmente na minha teoria que eu falo que a gente não funciona mais do que 5 horas.
Depois disso, a nossa mente não tá boa. Mas assim, se você pode eleger 5 horas do seu trabalho, dê o seu melhor dentro daquele trabalho, você vai ser remunerada da mesma forma, mas pelo menos ali dedique de 3 a 5 horas para fazer um trabalho bem feito, um trabalho com zelo, que isso vai te evitar ansiedade no trabalho e ter um problemão no futuro. Porque quem faz mal feito depois tem que refazer, e quem faz mal feito vai arrumar um problema no futuro. Isso não vai resolver o seu problema agora, você ser zeloso, apesar que entra naquela, né, de você fazer o melhor que você pode com a condição que você tem, mas te evita um problemão no futuro, você ser zeloso, ser caprichoso, sabe? Poder fazer o seu melhor ali dentro da sua remuneração, das suas possibilidades, das suas condições. Isso vai te evitar um problemão no trabalho no futuro. Eu aprendi isso só com a maturidade, com o tempo. Então, a dica número 3 não vai resolver esse problema de agora. Pode ser que resolva se você tiver zelo para pegar esse problema e tentar resolver. Não vai resolver para agora, vai te resolver evitar no futuro. Mas o ponto 3 é seja zeloso com o seu trabalho, dentro das suas condições, dentro de um tempo mínimo ali, porque não adianta, não tem como ser zeloso, cuidadoso e caprichoso 8 horas por dia, né? Já falei disso em outros vídeos. Se você tá com problemão, tá tudo pegando fogo, tá tudo caindo, aprenda a eleger prioridades. Não vai ser tudo que vai ser problemão, não vai ser tudo que tá. Seu chefe, principalmente se você tiver um chefe ansioso, ele vai querer fazer parecer que tudo é problema, tudo é urgente, tudo tá dando errado. Eu aprendi o conceito. Uma vez eu cheguei no trabalho e me viraram que a minha chefe me deram um recado que a minha chefe estava precisando de mim urgente. Não era nada urgente. Mas chegaram. E se fosse na ansiosa de antigamente, teria surtado antes de pôr o pé dentro do trabalho. Então eu elegi essa máxima para mim. Urgência é SAMU. Liga 181, 190. Eu não trabalho com urgências. Mas isso mentalmente, né, gente? Você nunca vai falar isso para um chefe, para um colega de trabalho. Você pode até falar brincando, mas urgência, eu não sou plantonista, eu não sou neurocirurgiã. Então, não eleja dentro da sua mente prioridades e o que é urgente e o que dá para resolver. Urgência é SAMU. Eu não sou SAMU, eu não sou neurocirurgião. Não escolhi essas profissões justamente pelo meu modo de pensar ansioso. Não sou nada que envolve ansiedade. Tá? Então, se precisa de mim urgente, urgência é SAMU. Eu não trabalho com urgência. Eu vou eleger mentalmente o que é prioridade, que eu sei que tem que resolver primeiro. Então, eleja mentalmente. O problemão, tem vários problemões no seu trabalho. Eleja o que é prioridade. O que é prioridade. Não existe emergência, não. Isso tudo é urgente. Urgente nada é urgente. Então, emergência é SAMU. Eleja as prioridades do que você precisa resolver. Chegou nesse dia, não tinha nada de urgência. Se eu tivesse me levado, você põe o pé no seu trabalho, já chega aqui um monte de gente falando. Você pensa assim, gente, minha vida é resolver problema. E não, gente, tirando essas profissões que são os médicos que operam, né, que fazem ressuscitação, cirurgias, tirando essas profissões, tudo tem remédio, tudo tem uma forma de resolver. Tirando essas profissões de emergência, não adianta querer te pôr apavorado por um problema, sendo que você nem pisou no trabalho, você não tem como fazer isso. Eu aprendi, eu chego no meu trabalho, minha chefe passa 500 coisas. Antigamente eu ficava muito nervosa. Mas eu falava assim, eu tenho o resto do dia para resolver isso. Então eu anoto tudo, porque se eu acho, porque dá a impressão que ela quer que eu faça aquilo ali tudo de uma vez, mas não, às vezes ela só quer passar tudo que aconteceu no dia. Então eu ficava ansiosa assim nas primeiras horas do dia. Então assim, mas eu vi que é o jeito dela de querer passar tudo assim, eu não tinha nem sentado na mesa. Tipo assim, como tem trocas de turno, principalmente para quem trabalha com turnos, você chega assim, dá a impressão que tudo é urgente, tá tudo pegando fogo, e você não vai ver que você vai resolvendo os trem aos pouquinhos no dia. Então, emergência é SAMU. Eu não trabalho com emergência, ok? Eleja prioridades mentais do que é importante, que não é, para você conseguir resolver aqueles problemões do trabalho que parece que o mundo tá acabando. Gente, número 5, aprenda a resetar no final de semana. Se você está com problema no trabalho, parece que nunca vai resolver, tem a ver com a dica 1 lá, dica 1, 2. Você dá um passo para trás no trabalho, né, para ver o muro, mas tem a ver com resetar no final de semana. Não fique pensando nesse problema no final de semana, acaba sua qualidade de vida, porque você está lá no seu final de semana, pensando no problema que não pode ser resolvido, e
O dia do problema você pensa assim, nossa, queria estar descansando minha mente. Então, assim, aprenda a resetar no final de semana. É nessas horas que vão vir as inspirações para resolver os problemas. Eu trabalhei no serviço social, eu admirava muito um assistente social que trabalhava comigo, que, assim, os problemas no serviço social não são urgentes no nível de plantão, mas são, assim, coisas muito delicadas. Você vê situações, assim, que tira do seu centro, sabe? Trabalhar no serviço social tem que ter estômago. Mais do que médico, que vê ferida, que vê... Você tem que ter estômago. É um setor muito delicado, sabe? De trabalhar, um setor humano, que você vê muitas coisas. Então, assim, eu admirava muito dele ter esse conceito de resetar nos finais de semana. E não é luxo, sabe? A gente mora num estado que não tem muita natureza, então ele sempre tá na natureza, ele sempre tá num rio, na cachoeira. E é uma forma de resolver um problemão. É você cuidando de você, né? Porque no avião não tem aquela premissa que quando tá caindo, o avião tá despressurizado lá, primeiro a máscara em você para depois ajudar os demais. Na vida, nos problemas, na ansiedade, no trabalho, primeiro você. Primeiro você tem que ter o seu centro. Você tem que estar bem. Resete nas suas folgas. Vá passear, vá para cachoeira. Cachoeira lava a alma. Principalmente se você trabalha com gente com problemas delicados, com coisas sérias, muito sérias no seu trabalho, né? Mas não emergências. Emergências são os médicos. Não sei se tem médico me vendo nesse vídeo aqui. Se tem, aí você tem uma emergência, mas mesmo assim ainda dá para eleger prioridades dentro de uma emergência. Então, assim, a última dica é resete no final de semana. Se você tem um problemão, se você trabalha num lugar que é crítico, que é tenso, use suas folgas para cuidar de você primeiro, que aí você vai achar a resolução do seu problema, tá? Então é isso. Curte, compartilha. Estou trazendo temas muito importantes. Eu não vi nenhum canal falando sobre isso. Olha os links aqui, gente, coisas que eu trago para vocês precisarem comprar suplementos, coisas do dia a dia, coisas que eu comprei, que deu certo, que eu gosto de indicar coisa boa, não gosto de jogar dinheiro fora. Olha aqui nos links, se você está precisando de comprar alguma coisa no Magazine Luiza, Mercado Livre, tudo, eu tenho o link de tudo aqui embaixo. Vocês clicam aqui que vocês ajudam, vocês patrocinam esse canal, porque eu não tenho nem... Ai, não tenho nem vistas de como que eu vou monetizar esse trabalho. Então, para poder continuar, eu preciso que vocês colaborem, né? Nos patrocinem. Só tem link bom aqui embaixo, clica aqui embaixo, se inscreve. É de graça, meu lema. É de graça. A única coisa na vida adulta. Enquanto o YouTube não começar a cobrar por inscrição, é a única coisa que ainda é de graça. Então, se você gosta desses conteúdos, se inscreve. Te vejo no próximo vídeo.